Boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir para ela colocar esse vídeo primeiro. Pode voltar um pouquinho? Tá sem áudio? Mas não tem problema. Só para vocês conhecerem um pouco do que foi o programa que eu vou contar para vocês hoje. Bom, ele estava sem áudio, mas não tem problema, só para vocês terem uma ideia de como foi esse projeto, o Conviver. Ele já iniciou já faz alguns anos, na verdade, no nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, com o professor Josafá da Cunha, que orienta esse grupo. Mas ele não tinha essa proporção que ele tomou, que ele teve esse ano. Com a parceria, então, com o MEC, né, Ministério da Educação, por meio da parceria com a Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que é o SECAD. O Conviver, então, teve esse apoio e conseguiu tomar essa dimensão que ele tem hoje. Eu vou contar um pouco sobre como foi essa primeira edição que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Então, ele é um projeto que ele acontece no âmbito do Pacto Universitário de Educação e Direitos Humanos. O que é esse pacto? Então, ele tem como objetivo superar a violência, preconceito, discriminação e promover diversas atividades na defesa dos direitos humanos. Então, toda a perspectiva do Conviver foi embasada nas diretrizes desse caderno de educação e direitos humanos, essas diretrizes nacionais que falam sobre essas propostas que devem ser realizadas na educação, para que a educação possa ter verdadeiramente esse papel de transformação social, né? Isso só vai acontecer quando a escola estiver livre das violações, preconceitos que acontecem, né? Desigualdades, violências e discriminação. Então, o projeto surge com esse intuito. Como um curso de aperfeiçoamento, ele teve uma parte dele é composta por aspectos teóricos, né? Então, que focam nessa capacitação dos educadores. Então, eu vou mostrar um pouco sobre como que é essa plataforma, tá? Mais pra frente. Então, além desse aspecto teórico, também tem um aspecto prático, tá? Então, o objetivo é realmente fazer com que as escolas tomem consciência, primeiramente, sobre a necessidade de intervir, né, nesses ambientes, promover mudanças no contexto para atingir os indivíduos, né? Então, o foco está no contexto. No total, a gente teve a participação, inicialmente, de 117 escolas. Então, as escolas puderam se inscrever via edital. E a gente teve, além de Curitiba, algumas cidades da região metropolitana que também se inscreveram e puderam participar. Cada escola poderia inscrever 3 participantes dentro do projeto. Então, essas 3 pessoas iriam representar a escola oficialmente no programa. Mas, para além disso, outros funcionários, não somente professores. A gente também teve a participação de agentes educacionais 1 e 2, e o pessoal, né, da equipe diretiva e pedagógica. Então, na região metropolitana tiveram escolas de Colombo, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais. Então, a primeira edição contou com esses municípios e agora, no segundo semestre, isso foi expandido também para outras cidades do Paraná. Então, a gente nessa segunda edição que está acontecendo agora, também tem cidades como Ponta Grossa, Paranaguá, outras cidades do Paraná. Então, como eu disse, o diferencial do curso é que, além dessa parte teórica, ele teve também, as escolas puderam contar com a visita de tutores, pessoas especializadas para ajudar esses educadores a promoverem ações de intervenção no ambiente escolar.
Então, foram processos que aconteceram em paralelo, né? A gente tem os módulos online e 4 visitas cada escola tinha direito. Só que, em alguns casos, foram necessárias visitas a mais, e isso acontecia também. Além disso, eles tiveram alguns encontros presenciais. Então, essa é a plataforma online do Conviver, sembullying.com ou conviver.ufpr.br, que tem todas as informações sobre o curso. Então, o primeiro eixo teórico que eles tiveram acesso nessa plataforma dizia respeito a uma introdução mais conceitual mesmo, apresentando ali, principalmente quando se fala em bullying, características e também consequências. Em muitos casos, a gente tem profissionais que falam, não, mas isso não precisa, aqui na minha escola isso não acontece. Então, foi com o objetivo realmente de conscientizar eles sobre a necessidade. Mostrando também que as relações interpessoais têm impacto também no desempenho acadêmico, no engajamento acadêmico, né? Então, além de diversas outras consequências para os estudantes. Então, apresentar isso realmente para os professores, mostrando a necessidade disso. Também tiveram marcos normativos, então os professores puderam ter acesso às legislações, né, que embasam, que dão esse suporte, e os fundamentos da educação e direitos humanos. O eixo 2, ele dizia respeito ao preconceito, violência e discriminação. Então, ali a gente tem foco em alguns públicos que são vulneráveis às situações de bullying na escola. Então, a gente tem o público das pessoas com deficiências ou necessidades educacionais especiais. Outro tópico sobre bullying, racismo e discriminação racial. E também sobre a discriminação de gênero e a diversidade sexual. A gente teve muitas escolas com casos tanto de crianças com inclusão, né? E casos de escolas que têm crianças trans. O terceiro eixo, ele é um pouco mais prático, né? Então, no final do curso, o objetivo é que cada escola desenvolvesse realmente uma ação. Então, esse módulo, ele deu um certo embasamento para isso, né? Então, falando, por exemplo, sobre prevenção de maus tratos no contexto escolar, né? O que os educadores podem fazer diante de uma situação em que está percebendo que uma criança está sofrendo violência em casa, por exemplo. Outro módulo que fala sobre a importância de envolver a comunidade, da rede de apoio, né, e da escola realmente fazer parcerias. Outro módulo a respeito da diversidade religiosa, então como lidar com o ensino religioso em sala de aula, né, o ensino religioso como uma forma de mostrar culturas religiosas e não doutrinas, e sobre direitos humanos na educação científica. Então, essa foi a equipe de tutores que realizava as visitas nas escolas. Então, o papel do tutor nesse programa é um pouco diferenciado, porque não se concentra apenas em mandar e-mail, cobrando para fazer lição, para comentar no fórum, mas de realmente estar presente, né? De fazer as visitas e, nessas visitas, poder discutir esses temas com os participantes e ajudar eles também a construírem o projeto de intervenção deles, a construir um plano de ação. Então, o tutor, nesse sentido, fazendo a ponte, realmente, do projeto com a escola. A metodologia, então, que foi utilizada para construir esses planos de intervenção com as escolas foi o Design Thinking. Ele é uma ferramenta que fala sobre inovação. Então, o objetivo é ter ideias diferentes, né? Quando a gente fala, vocês vão criar um plano de ação, a primeira coisa que vem na cabeça das escolas é, vamos fazer palestras, vamos convidar uma pessoa de fora, vai fazer uma palestra e pronto, acabou. Mas a gente não queria, a gente queria que eles fossem além disso, que eles compreendessem realmente o contexto, compreendessem o que estava acontecendo e pudessem promover ações diferenciadas, que funcionassem ali no contexto especificamente deles. Porque o que pode funcionar numa escola pode não funcionar em outra. Então, o objetivo do curso não foi dar nada pronto para que eles aplicassem, mas sim que eles criassem um plano de intervenção. Então, por meio do Design Thinking, que ele é uma abordagem, na verdade, ele não é nenhuma ferramenta. Ele é uma forma de você enxergar soluções para problemas práticos do dia a dia. Então, foi desenvolvido um formato para a educação, que é o Design Thinking para educadores.
Então, ele é uma abordagem que está aberta, então todo mundo pode baixar o manual, baixar os layouts e pode utilizar na sua escola. Então, essa é a vantagem de utilizar uma ferramenta aberta. Então, esse é o site que mostra um pouquinho sobre as etapas e como que elas acontecem. Isso que foi desenvolvido em todas as escolas. Então, o Design Thinking ele é uma nova forma de pensar, né? Ele é um novo mindset pensando em inovar, realmente. E, para isso, é preciso acreditar. Né? Acreditar que é possível mudar, acreditar que é possível transformar. Para que determinados problemas possam ser resolvidos. Ele surgiu, então, nessa empresa, no Vale do Silício, na Califórnia. Inicialmente, ele surgiu lá para desenvolver produtos, realmente. Depois, ele foi adaptado para a área da educação também. Porque se fala tanto em inovação em diversas áreas, e a educação, na educação, você não fala muito sobre isso, né? Então, nesse sentido que eles criaram, adaptaram o Design Thinking para a área da educação. E o processo de desenvolver ideias por meio do Design Thinking, ele pode parecer meio bagunçado, mas existe uma lógica em todos os processos. Passar por todas as etapas, né? É muito conhecido por utilizar os post-its, porque quando você vai construindo, você vai fazendo como se fosse uma tempestade de ideias, para conseguir realmente liberar a criatividade, conseguir pensar em ideias novas. E o post-it tem essa vantagem de você poder tirar, colocar, mudar de lugar, mudar a ordem, então nesse sentido que é muito utilizado. Então, é preciso que o profissional que vai trabalhar com isso, ele tenha uma postura um pouco diferente. Essa metodologia, ela exige empatia. Então, você enxergar os problemas por um olhar diferente. Então, você se colocar no lugar, por exemplo, daquela criança que está sofrendo ou que está praticando bullying. Então, ele exige empatia, e você se colocar no lugar do outro, na sintonia com a outra pessoa. E observação. Muita observação dos pequenos detalhes dos problemas que estão acontecendo. Né? E ele exige um pensamento integrativo. Então, vai para além do pensamento linear, né? Ele começa a fazer conexões. Conexões com diferentes ideias. E para que dessa forma você possa pensar em soluções, né? Então, fugir um pouco do pensamento linear. E é preciso também ter otimismo. Então, acreditar que é possível realmente transformar aquela realidade, não aquela criança é assim e pronto. Não tem mais o que ser feito. Não, ele exige que você pense, não, deve existir soluções, deve existir coisas para serem feitas para mudar essa realidade, coisa que nós ainda não fizemos até então, e que podem ajudar a nossa escola. E experimentar. Experimentar. No primeiro momento pode não dar certo, é para isso que existem projetos pilotos, e isso pode ser adaptado, uma pessoa com um olhar diferente pode pensar, não, a gente pode tentar fazer de outro jeito, e portanto ele é muito colaborativo. Então, por isso que para além dessas 3 pessoas que representavam as escolas, a gente sempre dizia para trazer outras pessoas de fora, né? Seja outros professores ou até outros alunos para participarem disso, para que essa construção possa ser feita em conjunto. Então, o nosso recorte, né, estava na questão da convivência. Né? Os professores já estavam fazendo os módulos online, né? Se inscreveram, então já demonstravam que tinham interesse em promover essas mudanças, em desenvolver esses projetos, então nosso foco era a convivência. Essa primeira etapa, então, é a etapa mais demorada, em que é preciso maior aprofundamento, que é a etapa de descoberta. Né? Vamos descobrir o que a gente já sabe, o que sabemos, então. O que a gente já sabe, o que poderíamos saber a mais sobre a convivência da nossa escola. Esse era o momento, então, de focar, de definir realmente o problema. Qual o público-alvo que vai ser focado? Vamos focar nos professores, ou realmente nos alunos, ou nas famílias. Fazer esse recorte. Qual vai ser o público-alvo da nossa intervenção? E, para definir esse problema, então, os professores e os outros profissionais da escola deveriam estar disponíveis, estar abertos para ouvir e observar.
Então, nesse momento, eles tiveram que realizar algum tipo de pesquisa, fosse uma observação, ou muitas escolas fizeram nesse momento assembleias, rodas de conversa com os alunos, para ouvir o que eles tinham realmente a dizer sobre a convivência. Como que eles estavam enxergando aquele ambiente, o que eles achavam que precisa ser mudado. Outras escolas preferiram fazer esse momento com os professores e com os outros profissionais. Tiveram escolas que fizeram visitas externas. Então, por exemplo, estou com o caso das crianças trans, posso fazer uma visita numa ONG que trabalha sobre isso, ou conversar com um especialista que trabalha sobre isso. Então, o objetivo é desenvolver essa empatia, realmente. Entender e me colocar no lugar das pessoas que estão envolvidas, né, nesse contexto. E explorar, né? Sempre registrando. Então, a gente pediu para que eles registrassem e depois trouxessem para a gente os resultados dessas observações e dessa pesquisa que eles fizeram. Para que eles pudessem realmente se colocar no papel, né, do outro, se colocar no papel do estudante. E, nesse momento também, foi realizada uma pesquisa de clima escolar. Então, para além dessa pesquisa que eles fizeram, cada escola recebeu o resultado de como está o clima escolar da sua escola atualmente. Então, os alunos responderam os questionários que nós levamos, e esses dados foram rodados e apresentados depois para a escola. Então, olha, essa é a situação no momento da sua escola. Então, ali a gente teve questões sobre clima escolar, sobre bullying e sobre a percepção de segurança dos alunos. Então, para compreender realmente o ponto de vista dos alunos sobre a situação da convivência. Nas escalas de clima escolar, a gente viu questões de regras, se as regras se os alunos acham que as regras na escola são justas, são claras, são consistentes, e a questão de suporte também, né? A gente utilizou a escala de clima autoritativo, que fala que é preciso que exista um equilíbrio, que um clima escolar positivo é aquele que, além do suporte, do apoio, dessa responsividade, também apresenta limites e regras mais claras e consistentes. Então, as escalas mediam isso e a gente apresentou os resultados para as escolas. Sobre as questões de bullying também, por exemplo, e muitas escolas se surpreenderam com os resultados. Acabaram apresentando coisas que eles não imaginavam que era aquilo. Então, eles entraram no projeto tendo uma visão da escola deles, e eles saíram tendo outra visão, podendo compreender um pouco do que os alunos estão sentindo sobre o ambiente, que os profissionais estão sentindo, e tendo resultados ali pautados em números. Não, você diz que não existe bullying na escola, mas aqui está mostrando. Então, por exemplo, nos resultados da rede toda do Paraná, que eu posso citar como exemplo, nós temos que 25% dos estudantes relatam que já utilizaram a internet para praticar algum tipo de... para espalhar fofocas ou mentiras. 25%. 22,9% dos alunos relataram que estão xingados. 8,3% dos alunos relataram que ameaçam ferir, bater ou fazer outras, já me fizeram outros tipos de ameaça. 25,6% relatam que outras pessoas falam coisas sobre mim para fazer os outros rirem. 68,2% relatam que os professores tentam parar o bullying. 25,8% dos estudantes relatam que outros estudantes tentam parar o bullying. 51,9% relata que sente que pode contar com o apoio de alguém na escola se ele estiver sofrendo bullying. Sobre a percepção de segurança na escola, a sala de aula é o lugar onde eles relatam que se sentem mais seguros. A sala de aula, mesmo em comparação com comunidade, vizinhança, outros espaços da escola, ida e vinda da escola. Então, esses resultados foram bem relevantes porque cada escola pode ver a situação do seu ambiente, né? Esse aqui é o resultado do Paraná inteiro. Então, para além dessas pesquisas que eles fizeram, que nós apresentamos para eles, foram desenvolvidas outras atividades, como, por exemplo, a construção da persona. Tudo para desenvolver a simpatia dos professores, né? E tirar desse lugar de que eu já sei tudo o que está acontecendo na minha escola e colocá-los numa nova posição de realmente desenvolver um outro olhar. Então, por exemplo, essa persona, eles podiam escolher quem que eles queriam construir. A maioria fez com os alunos.
Então, se coloque no lugar desse aluno. O que você acha que esse aluno pensa? O que ele sente, o que ele faz, o que ele fala, o que ele vê? E foi muito emocionante para muitas escolas fazerem esse exercício. Então, esse é o objetivo. Como que a escola poderia conseguir mais informações sobre esse personagem? E é assim que eles foram desenvolvendo as pesquisas. Na segunda etapa, eles deveriam trazer tudo que foi coletado nessa pesquisa. Então, eles deveriam registrar, seja fotografar, anotar. Eles pediram para que as crianças fizessem desenhos representando a convivência. Cada escola que escolheu uma metodologia. Então, aí na etapa da interpretação, é o momento de pegar tudo isso que foi registrado e entender o que isso está me dizendo. Que significado essas coisas têm hoje na minha escola. Vamos compreender o que significam essas informações. Então, é o momento de organizar. Então, por exemplo, o que é uma crença e o que é um fato? É fato que 25% dos estudantes relataram que acontece tal coisa. A minha crença é que eu achava que isso não acontecia, mas eu realmente vi que isso aconteceu. Então, é fazer essa modificação. E assim eles iam organizando tudo isso que eles iam relatando. E aí, a partir da interpretação, eles iam compreendendo isso de diversos pontos de vista. Daí a importância da colaboração, desse processo ser feito com diversas pessoas. Cada uma vai contribuir um pouco com o seu olhar. Então, na minha aula, eu percebo que acontece isso, na minha aula não acontece no recreio, o que eu vejo no recreio. Então, foi bem bacana ter a participação em algumas escolas dos agentes educacionais 1 e 2, porque eu lembro de muitos casos, os profissionais da cantina, o zelador, muitas crianças iam se abrir com eles e falar coisas que eles não falavam para o professor, por exemplo. Então, cada um tinha uma perspectiva diferente. E isso contribuía muito para a construção de uma intervenção que fosse realmente adequada. Então, interpretar essas histórias e definir o que é prioridade, então, nesse momento na minha escola. Então, por exemplo, uma escola que chamou a atenção dos 2 professores que aplicaram o questionário de clima escolar, chamou a atenção que vieram 2 meninas negras entregar o questionário e ali na identificação racial elas colocaram um branco. E quando eles foram ver os resultados da escola toda, então ali a gente tinha desde os anos iniciais, as crianças a partir ali do 3º ano responderam, até os alunos do 9º ano, que a gente tinha escolas municipais e escolas estaduais. Quando essa escola foi pegar o resultado, eles viram 0% se identificou como negro. Então, o que eles viram? O que é prioridade? Hoje é prioridade trabalhar isso na minha escola. Né? Essa aceitação, né, da minha cor, da minha etnia, porque eles foram vendo que existia muita discriminação racial, muito racismo. Então, ali foi quando eles conseguiram perceber que isso era prioridade. Eles estavam com uma ideia inicial, e aí com os resultados dessas pesquisas eles conseguiram focar no que realmente era necessário naquele momento. Então, daí a importância de conseguir, de observar e entender melhor esse contexto. E aí na parte 3, então, idealmente a gente fez, em cada visita a gente fazia uma etapa. Mas é importante que todas as etapas sejam bem feitas. Então, às vezes a gente precisa retomar, voltar, não vamos retomar para o nosso desafio, porque a gente acabou se perdendo no meio do caminho. É preciso ser um pouco objetivo também quando você está trabalhando com isso. E nesse momento da ideação, então, já foram definidas as prioridades, já foi definido qual é o problema principal no momento. Então, agora é a hora de gerar ideias. Agora vamos conversar o que realmente na prática pode ser feito. Então, aí é uma tempestade de ideias, realmente. Colocar a criatividade e os profissionais iam colocando ali o que eles pensavam no momento. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mesmo que aquela ideia parecesse maluca no primeiro momento, mas aí aquilo ia sendo ajustado, ia sendo trazido para a realidade aos pouquinhos, ia sendo polido, até que se chegasse no plano final. E para isso, então, é preciso que o desafio esteja bem definido, né? É preciso saber onde a gente quer chegar. E todas as ideias precisam ser ouvidas. Então, em especial nessa etapa, a gente precisou chamar pessoas de diversas áreas da escola, inclusive em alguns casos alunos participaram. Porque era importante para eles terem voz também, de dizer o que eles acham que seria bacana.
de realizar. Em alguns casos, os alunos eram, inclusive, os mais animados, eles tomavam iniciativa e queriam se envolver nisso. Então, a importância de ouvir todas as ideias e não jogar nada fora. Então, para isso é importante utilizar de toda a criatividade, né? Identificar também resistências que possam aparecer no caminho, estabelecer compromissos, romper barreiras e crenças, separar. Então, como eu disse, essas fases precisam ser bem delimitadas para que consiga se chegar na ideação. Então, após fazer toda essa tempestade de ideias e de polir e definir bem a ideia que seria realizada no momento, a gente vai para a experimentação. Então, é hora de colocar em prática essa ideia. Então, na verdade, esse é o momento de materializar isso. Então, seja no formato de uma maquete, ou no formato de um cronograma, um esboço de como aquilo vai funcionar, possíveis parcerias que eu posso chamar para participarem do meu projeto, de colocar realmente o pé no chão e ver o que pode ser realizado verdadeiramente, o que nesse momento não é possível de ser feito. Né? Então, é dar realmente vida a essas ideias, né? É para que isso seja materializado verdadeiramente, né? Então, pode ser protótipos bem rústicos ou iniciais, e não tem muita regra, cada escola acabou definindo do seu jeito, colocando a sua cara, né, no seu projeto. Então, nessa experimentação, de novo, testando e coletando também feedbacks, né? Acredito que isso seja possível no momento, mas de repente outra pessoa pode vir e dizer: olha, eu acho que isso vai ser complicado desenvolver aqui, vamos tentar de um jeito diferente, ou vamos mudar para um público diferente. Então, esse é o momento também de ouvir o que outras pessoas têm a dizer e manter realmente o pé no chão. E, por fim, a gente chega na etapa, então, da evolução, né? O que pode ser melhorado no meu plano de ação? Então, para a etapa da evolução, eles já tinham desenvolvido e implementado um projeto em sua escola. Então, cada escola acabou implementando de um jeito. Tiveram escolas que construíram hortas, outras escolas que fizeram ações para trazer as famílias para perto da escola, porque sentiam que essa era a maior necessidade, essa sensação de pertencimento. Tiveram escolas que fizeram ações com as crianças, envolvendo artes, teatros, assembleias. Então, foi como se fosse um piloto. Cada escola desenvolveu um projeto piloto. Por exemplo, em alguns casos, fizeram só com uma turma, ou com todos do sexto ano, para ver como seria, para depois desenvolver com a escola inteira. Então, esse seria o primeiro passo para implementar o projeto. E para isso eles, então, registravam. E para ter esse feedback, cada escola montou no formato de banner como que foi desenvolver essa ideia na sua escola, né? Colocando fotos, dizendo, né, sobre objetivos, resultados. Isso foi apresentado numa data, num evento aberto, onde cada escola, então, contou um pouquinho sobre o que fez e registrou isso em formato de banner. Dessa forma, as escolas puderam compartilhar, então, né, entre si, o que tinha sido feito, o que funcionou, o que não funcionou. Mas o principal é como eles iriam dar continuidade com isso, né? Como eles vão fazer daqui para frente. Que o importante para a gente era que essa intervenção tivesse continuidade, né? Que ela não acabasse aqui, mas que essa fosse uma sementinha que foi plantada por meio desses 3 participantes, mas que isso fosse expandido também da escola, para os outros professores, para os outros profissionais. Então, essas são as 5 etapas, né, pela qual eles passaram para chegar no plano de intervenção. Então, ela começa de forma ampla, né, descobrindo, entendendo dificuldades, necessidades, né, em seguida interpretando, tendo ideias e testando, vendo o que funciona, o que não funciona, para a partir daqui para frente poder dar continuidade. Então, por fim, a gente teve 388 usuários que estavam cadastrados ali na plataforma online, contando com tutores, professores e participantes, né, que realizaram esses 12 módulos.
A gente teve algumas desistências no meio do caminho de algumas escolas, porque esse foi um processo bem trabalhoso, que exigiu muito. Então, no final, foram 90 escolas que conseguiram chegar até o fim, que colocaram o plano de ação, desenvolveram na sua escola, registraram, apresentaram e compartilharam. Então, esse foi o resultado final. E também os dados que foram coletados e que foram compartilhados com a escola, né? A gente teve um total de mais de 10 mil estudantes que responderam aos questionários sobre clima escolar. E sobre os futuros direcionamentos, então, no segundo semestre agora, isso foi expandido para outros municípios do estado do Paraná, que estão passando por esse processo no momento. A ideia é pegar todos esses planos de ação que foram desenvolvidos, juntá-los e disponibilizar em formato aberto, para que outras escolas também possam se inspirar nesses planos de ação e possam se desenvolver na sua escola. Mas o objetivo aqui não era dar nada pronto para que a escola aplicasse, mas sim fazer com que eles repensassem suas necessidades, repensassem realmente a convivência ali naquele ambiente. E também a necessidade de sempre avaliar, né, esses programas de formação, ver o que teve maior impacto, né, nesse processo formativo, pensando na formação dos professores, né, dos educadores, de uma forma geral. E aí eu quero deixar um convite para vocês de um evento aberto que vai ter do Conviver, que é o Game Jam. Então, vão acontecer na primeira data um seminário onde vão ter rodas falando sobre o uso das tecnologias com foco nos direitos humanos na educação. E os grupos que podem se inscrever, eles vão ter o desafio de promover jogos voltados para essa temática. E aí fica o site do Conviver, né? Se vocês quiserem visitar, os editais das próximas edições vão ser colocadas sempre lá. São abertos para escolas de educação básica, públicas e privadas também. A última edição disponibilizou vagas para escolas privadas também. E é isso, quero agradecer a CRB, a professora Maísa, principalmente, pelo convite. E obrigada pela participação de todos. Boa tarde a todas e todos. Eu preferi começar pelas mulheres, porque normalmente estamos em mais mulheres mesmo. E sou muito grata pelo convite, pela participação neste dia. E meu nome é Valéria, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação faz pouquinho tempo. Na verdade, eu sou pedagoga de escola, sempre estive em escola. Quando o Jefferson falou, me localizei, me encontrei. Quando a Graziela falou, eu também me encontrei. E a Cefar, ela trabalha, então, de forma transversal. Nós trabalhamos, então, com aquele público que não se encaixa nos quadradinhos determinados pela sociedade. Né? Nós trabalhamos com os diferentes. E isso é um grande desafio para nós. Eu acho que vou ficar de pé, que assim eu consigo visualizar o que está sendo colocado lá. E eu estou com o celular só para controlar uma colinha aqui que eu fiz. E a gente vai assim. Então, nossa coordenadoria é formada por 3 gerências de equidade, rede de proteção e a gerência de direitos humanos, da qual eu faço parte. Quando então eu falo de... Pode passar o próximo, por favor. Quando eu falo então de rede de proteção, é onde nós recebemos as NOs, os FICAs, é onde nós preenchemos. É bem verdade mesmo que temos essa fragilidade, algumas unidades têm medo de preencher, sim, porque estão numa situação, às vezes, não muito colaborativa, onde o pai vai armado, sim, perguntar quem preencheu, por que preencheu. Então, nós, algumas vezes, temos medo. Neste momento, eu estou na secretaria, mas quando estava lá na ponta, eu, muitas vezes, e uma vez chamaram, de fato, a polícia para mim, porque eu tinha preenchido uma NO. Então, eu liguei para casa e falei assim, meu bem, venha me proteger, venha me buscar, porque qualquer coisa você me busca, né, em algum presídio, sei lá onde que me levar. A família ficou extremamente revoltada. Infelizmente, também, às vezes, nessas parcerias, nós acabamos nos entregando, que fomos nós que fizemos, o código lá de identificação não é suficiente. E a gerência de
equidade na educação, então ela tem um princípio de promover a educação de qualidade para todos os estudantes. Dentro desse projeto, então, nos últimos 2 anos, as escolas ganharam extensão de carga horária para aqueles alunos que estão em um processo de defasagem e também apoio financeiro. Então, esses são os nossos parceiros, acho que estava no slide anterior, todos esses, nós não conseguimos fazer sozinhos mesmo. Eu vi o título, Psicologia na Educação, e aí fiquei pensando, nós aqui, a educação aqui de portas abertas, também querendo a psicologia. Fiquei bem surpresa com uma fala de que as escolas estão de portas fechadas para psicólogos. Fiquei bem surpresa com isso, porque na minha prática, muitas vezes corri atrás de psicólogo, vem aqui, por favor, me ajude, eu também não sei o que fazer, e a gente tem certa dificuldade de encontrar vocês. Então, eu acho que essa relação precisa ser estreitada, né? E, por fim, então, nós pensamos nesses sujeitos de direito, enquanto prevenção e enquanto promoção dos direitos humanos. Nós queremos criar espaços para a cultura de direitos humanos. Queremos trabalhar com a diversidade, com a aceitação, com a valorização. E é bem complexo pensar nessas dificuldades e nessa valorização, porque nós temos o nosso jeito de viver, o nosso jeitão, né? Como o correto, o certo, o verdadeiro. E aí, quando nós encontramos com as famílias que nós atendemos, não são assim que as coisas acontecem. Então, a rede, eu já falei, ela cuida dessa questão da violência. Nós dizemos que quando uma criança chega na rede de proteção, em algum momento nós já falhamos, não conseguimos promover nem prevenir. Nós temos todos os anos uma experiência assim terrível, que voltamos para casa 2, 3 dias sem conseguir pensar, quando nós visitamos a delegacia do adolescente. E pasmem vocês, eles falam bem assim, te conheço. E várias da nossa equipe nós já encontramos lá, e várias profissionais também já encontraram os seus ex-estudantes lá. E isso é bem chocante, porque precisamos aí trabalhar com a reparação. Quando falhamos na prevenção e na promoção, precisamos reparar. E, de certa forma, esse sujeito que nós ajudamos a criar, agora vamos ter que dar um jeito nele também, né? Vamos ter que ajudar. Então, o princípio da equidade, é o que eu falei, ele não pensa nesses obstáculos de gênero, de classe, de raça. Uma outra frase que me incomodou um pouquinho aqui hoje foi o fato de a família não leva, a família escolheu o agressor. Então, se eu penso em mulheres, né, que tem grande parte delas que assumem a família, são elas que cuidam, então eu estou novamente culpabilizando a mulher. E vocês que são psicólogos sabem bem melhor do que eu, que não é fácil para uma mulher, numa situação de vulnerabilidade, se desvincular desse sujeito que tanto a humilhou, a persegue, a seus filhos também. Às vezes ela não tem recurso interno. Então, essas frases, quando a gente pensa em família, eu fico bem assim, parece que estamos tentando buscar um culpado. Uma hora a gente culpa a criança, depois a gente culpa a família, e que horas que nós vamos evoluir e pensar em formar essa família, né? Todos aqui estudamos e continuamos estudando para poder sermos melhores nas nossas profissões. Não é isso que estamos fazendo? Hoje, inclusive. E essas famílias, quando foi que elas aprenderam a ser mães e a ser pais? Então, nós pensamos, e é isso que estamos trabalhando na Secretaria, para que as unidades tenham um plano de ação de formação para a família também. E acho que nesse processo vocês são super bem-vindos, porque a gente precisa que o psicólogo vá lá ajudar a falar sobre regras, sobre disciplina, sobre vínculo, que são coisas que às vezes faltam para nós. Então, nós trabalhamos, coincidentemente, também não conhecia, esse ano nós fizemos uma expo-educação, pensando no tema Sou Porque Somos, e realmente de como esse ambiente nos influencia, de como nós somos influenciados por esse ambiente também. E aí nós colocamos alguns princípios que regem as nossas ações. Esse é o telefone da nossa coordenadoria, se alguém precisar do nosso trabalho, conversar com a gente. E aí agora eu vou contar para vocês sobre um dos projetos que nós temos lá. Então, a nossa função é apoiar, acompanhar e propor ações de prevenção, de promoção, de proteção e defesa dos direitos humanos.
Nós trabalhamos com os núcleos regionais, são 10 em Curitiba, e também nós trabalhamos com as escolas, através das comissões formadas em cada escola, por ano, série, e também com os CEMEIs. Nós percorremos esses ideais, né, eles são princípios e são finais também, nós percorremos isso, a dignidade da pessoa humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e a valorização, a democracia na sala de aula, que é quando esse sujeito tem voz de falar o que ele pensa, o que ele sente, como essa família lida com esse ambiente onde ela está, como a escola lida com esse ambiente onde ela está inserida, a interculturalidade e a transversalidade. Então, esses também estão nas diretrizes nacionais de direitos humanos. E essas são as nossas temáticas. Eu sempre brinco que esses temas dão cor ao currículo. Né? Então, a minha cor, a minha orientação sexual vem todo dia para o trabalho comigo. A minha crença religiosa também vem todo dia. A escola e com as crianças é a mesma coisa. A pobreza e desigualdade, eles sabem falar bem disso. Talvez eles não deem esse nome para as coisas, mas eles reconhecem bem. Quem tem o caderno mais bem encapado, quem é beijado quando chega na escola, quem não é beijado. Porque eu sempre vi que a gente diz assim, essa parece filha da professora. Qual que é? A bonitinha, a cheirosinha e a ranhentinha. Quem é que posta no Facebook e diz assim, parece filha da professora. Essa ninguém quer, né? Então, eles sabem bem isso. Eles não sabem dar nome a essas coisas, pela faixa etária que nós atendemos, mas eles percebem essas relações. E, por fim, o projeto de prevenção ao bullying. E nós estamos caminhando nele. Eu trouxe hoje para vocês uma escola que também está nesse processo de circo, de assembleia, de trazer com os alunos, de conversar com os alunos. Esses temas são os que dão vida para o currículo. Acho que a função da escola, além de ler e escrever, é para a vida mesmo, é aquilo que nós vamos nos tornando. Então, esse projeto, no começo, ele pensou em 20 escolas aderir. Nós trabalhamos com um público de 400 escolas aproximadamente, só 11 do 6º ao 9º, porque as demais são estaduais. Então, nós ficamos mesmo na linha da prevenção, mesmo, quando ainda não está instalado. Então, nós tínhamos uma ideia de 123 escolas esse ano aderirem, nós já ultrapassamos essa margem, nós estamos em torno de 200 escolas. Nem sei quantificar o número de crianças atendidas, porque daí varia bastante. E aí, melhor do que eu falar, eu quero mostrar um trabalho, teriam vários para trazer para vocês, mas esse também foi bem significativo e ele também foi encaminhado para talvez merecer um prêmio. Respeito. Apesar das diferenças, o respeito é igual. Não faça bullying com ninguém, ou você pode se dar mal. O bullying é errado. E se você ver alguém xingar o colega de baleia, chame alguém para ajudar. O que à primeira vista pareça um apelido inofensivo, repetidamente vai entristecendo o amigo. Seu colega é alto, baixo, gordo ou magro, tanto faz. Vamos combater o bullying e incentivar a paz. Aqui na nossa escola não é permitida agressão. Todos merecem respeito e consideração. Não fique de bobeira quando o colega te xingar. Para acabar com o bullying, temos que denunciar. Agressões verbais ou físicas não podemos aceitar. Eu não vou fazer com o outro o que eu não ia gostar. Conviver bem na escola é um dever e um direito. Vamos dizer nossos colegas, bullying é falta de respeito. Nós devemos respeitar toda a diversidade. Nunca ofenda um colega, respeite sempre a amizade.
Obrigada, acho que essa é a nossa contribuição nessa tarde. Obrigado, Valéria. Então, a Valéria é da Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Mais uma ação, né, frente a esse conceito e contexto tão grande, né, a favor da não violência e a pregar a paz. Agora teremos também a participação da assistente social Graziele Dalbão Rodrigues Modesta de Camargo, representando o CRES da 11ª Região, o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Para a gente é uma alegria estar aqui compondo essa mesa, né? Obrigada especialmente ao CRP pelo convite, né, na pessoa do Nelson. Também a Valéria, o Joelson, agradeço a partilha dessa mesa. Só para a gente entender, né, Leonardo Boff fala que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Então, só para vocês entenderem qual é o chão que eu piso, né, e da onde eu venho. Então, a minha formação é em serviço social e nos últimos 8 anos eu venho atuando na educação, né, venho trabalhando na educação. Eu sou mestranda em educação pela Universidade Federal do Paraná e a gente tem um grupo de estudo que vem aí nos últimos 9 anos estudando um pouco essa relação da criança, né, das infâncias e juventudes com a cidade, né? E quando a gente fala desse tema, eu não vou me delongar porque vocês muito debateram esse tema hoje, né, e brilhantemente com os profissionais que aqui passaram. Então, assim, eu só queria reiterar algumas coisas que para nós do serviço social são extremamente importantes, né? Me senti contemplada na fala da professora Graziella, né, minha xará, e porque de fato para o serviço social a violência é um fenômeno estrutural, né, estrutural da sociedade, um reflexo da sociedade capitalista em que nós estamos inseridos, né? E obviamente que ela se manifesta de uma maneira específica no ambiente da escola, né? Como a gente vem estudando, alguns contextos e algumas conjunturas acirram determinadas desigualdades, né, nessa produção e reprodução social que a gente vive, e com certeza isso se reflete no ambiente da escola, né? Quando a Valéria comentava, né, das NOs, me lembrei de um fato porque trabalhando, né, numa instituição de educação, me vi na obrigação ética, né, de fazer uma notificação. E também sofri, né, as consequências amargas disso. Acho que são os entraves que a gente ainda vivencia no nosso cotidiano profissional e assim, frente a essas desigualdades que a gente estão postas aí na sociedade, né? Sejam elas de cor, de raça, orientação sexual, de classe, né? Ou até mesmo, né, no que a gente vem estudando, a depender do território em que essa criança, esse jovem está inserido, né? Então essa é uma desigualdade também bem latente. Uma coisa que né, eu também queria pontuar aqui nessa mesa é a respeito do congelamento, né, de recursos que a gente tem posto aí, né? Então é um cenário dramático, né, como a professora colocou, porque como a gente faz um bom trabalho sem investimento, né? Então isso é uma coisa que está posta, é um desafio também, né, para nós profissionais da educação inseridos nessa área, porque você precisa de recursos para desenvolver um bom trabalho, né? Desenvolver projetos, você precisa ter recursos. Então, isso é algo que precisa nos preocupar, precisa nos mobilizar, né? Porque quando a gente pensa, puxa, que educação é essa? Que escola é essa? Né? Escola para quê? Né? Então, a gente precisa lançar mão de mecanismos, né, de arte, lazer, cultura, para a gente conseguir desenvolver um bom trabalho lá na ponta. E nós, do Serviço Social, nós temos um documento que foi construído pelo conjunto, né, do CEFES-CRES, né, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais,
a respeito de um alinhamento dos profissionais que atuam nessa área, né? Então, quais são os parâmetros desses profissionais, né? Quais são os nossos parâmetros enquanto profissionais que atuam na educação? E quando a professora falava, né, das causas como consequência, a gente vê isso claramente na ponta, né? É como se um ciclo vicioso da violência tivesse se instaurado na nossa sociedade. E, obviamente, ela vai respingar e reverberar na escola, no ambiente da escola, né? Esse documento, ele comunga, né, com as diretrizes de direitos humanos, né? Obviamente tem um compromisso ético em relação a esse trabalho com as crianças, com as famílias, né, especialmente. Então, ele está pautado, sim, na emancipação humana, na plena expansão dos direitos desse indivíduo, né, a partir de uma perspectiva de dignidade humana. Então, eu não posso perder essa dimensão do outro, né, de me enxergar enquanto humano, né, nas minhas limitações, naquilo que eu consigo fazer, né. Eu estive na última conferência de educação e assim, a gente debatendo lá, né, a questão, inclusive, o CRES e o CRB tem um diálogo acerca de um projeto de lei aprovado, né, estadual, para a inserção desses profissionais na educação, e isso foi pauta, né, na conferência, e a gente ouve dos profissionais da educação, dos professores e professoras que estão lá na ponta, a necessidade desses profissionais, como Valéria bem colocava aqui, a necessidade dos psicólogos, dos assistentes sociais, para conseguir garantir um atendimento de qualidade para essas crianças, adolescentes e as suas famílias, né? E para a gente também conseguir fazer um enfrentamento a toda essa violência que está posta na sociedade, né? A depender também da conjuntura, a gente vê essa cultura mesmo do ódio, né? A cultura da violência, e isso cada vez mais alarmante, né? E aí, obviamente que nesse trabalho, nesses documentos que orientam a nossa atuação, eles estão pautados, não teria como não ser dessa forma, numa gestão democrática, né, dos processos educativos, dos processos de gestão, né, da escola, e também na participação das famílias, né, na participação das crianças, dos adolescentes, das famílias como um todo e da comunidade escolar, né. Nesses 8 anos de atuação na escola, eu passei por várias experiências, né, e eu acho que assim, uma das mais icônicas que eu tenho, né, e ela está impressa, né, no meu cotidiano profissional, e constantemente eu me lembro disso, que enquanto profissional, e aí estou fazendo uma autocrítica mesmo, enquanto profissional do serviço social, a gente é muito demandado a dar respostas, né, às expressões da questão social que estão postas, né, e chegam lá para o serviço social, né. E uma dos princípios, né, é a gente ter esse trabalho interdisciplinar. Eu vim de um outro contexto em que eu trabalhava, né, numa outra política, na política de assistência, e apesar de ter alguns outros profissionais com os quais eu trabalhava, no âmbito da escola, isso se asseverou de uma maneira, né, muito grande. Eu parti de uma equipe pequena, né, de 7 profissionais, para uma equipe de 78 profissionais, muitos deles pedagogos em sua maioria, mas também psicólogos, né, eu enquanto assistente social. E aí uma dessas experiências foi uma visita domiciliar em que a gente foi fazer, e nós, enquanto profissionais, debatemos anteriormente, né, a saída para a visita. Olha, o que é essa visita? O que a gente vai lá? Né? Para que a gente vai lá? E desmistificar aquela coisa, né, que vamos lá para fiscalizar, né? E não é esse o intuito.
Então a gente foi numa equipe de 2 profissionais, né? Eu fui com uma pedagoga e nessa visita eu com o meu olhar de assistente social, ela com o olhar dela de pedagoga, né? E cada uma aprendeu daquela realidade a partir da sua disciplinaridade, né? Quando a gente saiu da visita, e eu me lembro claramente, né? Era um beco, existiam várias casas, uma coladinha na outra, e a nossa era a penúltima casa, né? Nós chegamos a essa casa, a mãe nos acolheu, né? E novamente a figura da mãe, a mulher é uma figura muito importante, né? E ela nos acolheu, nos chamou para entrar nas 2 peças que tinha ali, e ela falou, eu vou pegar, né, a criança, e aí brincou que ele tinha quebrado o berço pela 3ª vez, né? E aí ela trouxe a criança, e a criança, brincando, achou engraçado o meu crachá, o meu cadarço, ficou brincando ali com o meu, já desamarrar meu cadarço, eu amarrava, ela desamarrava, e a professora ficou observando. Quando a gente saiu dessa visita, eu de pronto, né, perguntei, puxa, e aí, como que foi para você isso? Porque até então isso era um feito inédito naquele ambiente escolar. Ninguém havia levado, nenhum profissional anterior do serviço social havia levado outro profissional da equipe interdisciplinar para uma visita, para conhecer as famílias, para conhecer o território, né? E muitos daqueles profissionais que ali atuavam desconheciam aquele território porque não eram daquele território, né? Não moravam ali, apenas trabalhavam naquele lugar. E aí, antes dela me responder, eu falei, puxa, agitada aquela criança, né? Ficou se pendurando no meu crachá, desamarrando o meu cadarço e tal. E aí ela parou. E, assim, essas palavras ainda reverberam na minha atuação profissional. Ela falou, mas você percebeu que ela não tem lugar para brincar? E aquilo, eu falei, não percebi isso, porque eu fui com o meu olhar de assistente social condicionado para uma outra coisa, para ver outra coisa e não isso, né? E aí a gente problematizou no retorno, né, a respeito do direito a brincar e do fato dela ter quebrado o berço por 3 vezes, né? Isso não é um fato isolado, né? Como nada em nós é um fato isolado, né? E aquela experiência nos contribui enquanto equipe interdisciplinar para entendermos o teu olhar complementa o meu, né? O teu olhar enquanto profissional complementa o meu. E a nossa dinâmica de trabalho interdisciplinar mudou e foi alterada, né? Entrou no nosso plano de ação uma formação interdisciplinar, onde, né, as 3 áreas envolvidas ali puderam partilhar desse olhar, né, que complementa e garante não só o acesso, mas a permanência na política de educação, né? E também não quero me delongar, porque eu tenho, nesse período eu tenho muitas histórias, né? Essa é uma história que marca porque foi de fato uma história que, assim, mudou o processo com o qual as equipes interdisciplinares daquela instituição de educação trabalharam a partir de então, né? E até hoje as visitas elas são feitas de maneira interdisciplinar, seja com psicólogo, seja com pedagogo, quem pode, né, quem tem agenda e quem está disponível, né, acaba acompanhando, porque são olhares complementares, né? E aí eu acho que, para eu ir encaminhando para o final aqui da minha fala, o que eu queria deixar é que, de fato, a gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignar, né? Gosto muito do Bertolt Brecht, né? E me senti também contemplada, né, no poema, porque eu acho que, de fato, nada pode parecer impossível de ser mudado, né? Mas nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos sim de um trabalho em rede, de um trabalho interdisciplinar, seja internamente no âmbito da escola ou externamente, né, com o apoio da rede, com o apoio de outras instituições do território, né?
E como esse ser humano é educável, né? E isso é fantástico, a capacidade de nos reeducarmos e nos refazermos, né, nesse processo social em que estamos inseridos. Eu acho que, enquanto profissionais, não nos pode faltar coragem e ternura. Coragem para a gente olhar e se inspirar nesse poema e dizer: nada pode parecer impossível de ser mudado. Se isso se instaurou, certamente outra coisa pode se instaurar no lugar. E ternura para a gente olhar para essa criança, para esse jovem, para essa família com afeto, né? E afeto não só como um sentimento, né, emotivo, emocional, mas afeto de nos afetar enquanto sociedade, nos afetar enquanto profissionais, enquanto seres humanos, a olhar e ver que por trás daquele olhar, né, por trás daquela criança arranhenta, tem uma história, né, tem muita privação de direito ali, né, e a gente desmistificar, né, as camadas que estão postas nesses sujeitos, né. Então, eu queria terminar com isso e desejar, né, um trabalho profícuo, interdisciplinar, né, porque cada vez mais nós precisamos nos fortalecer enquanto profissionais, né, para garantir esse acesso à permanência e ao desenvolvimento integral dessas crianças, jovens, né, e das famílias com as quais a gente trabalha e atua. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, me sinto extremamente honrada, né, de estar aqui com vocês, né, com essa categoria que para a gente é muito cara, muito preciosa, como a Valéria bem colocou, e vocês são uma categoria profissional da qual eu, enquanto profissional, aprendi muito e continuo aprendendo, né, porque continuo trabalhando com um psicólogo do meu lado, e eu agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui. Nós temos no CRES uma CT, uma Câmara Temática de Serviço Social na Educação. Já tivemos alguns profissionais da psicologia compartilhando lá e debatendo conosco. Quero deixar aberto o convite para vocês, né? As portas estão abertas e é sempre uma alegria poder partilhar e dialogar com vocês. Obrigada. Estou observando que não foi premeditado, mas nós aqui na mesa, né, somos 2 psicólogos, uma pedagoga e uma assistente social, né? As 3 áreas representando justamente essa lei que existe, mas que não tem dotação orçamentária, né, para se efetivar em concurso público e colocar esse trio dentro da escola. Então veja a necessidade que a gente tem em juntos, né, podermos juntar as forças para poder solicitar essa possibilidade, né, de adesão e estarmos dentro da escola. Então agora teremos a fala do psicólogo e policial militar Joelson Carvalho de Souza. O Joelson tem mestrado e é doutorando em Psicologia da Educação na Universidade Federal do Paraná. Boa tarde a todos. Né? Eu sou psicólogo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Estou representando aqui o corpo da psicologia da instituição. Também estou, de certa forma, representando o setor de educação, psicologia e educação na Universidade Federal do Paraná. Eu sou um dos pesquisadores responsável pelo projeto Conver, que foi apresentado aqui há pouco tempo, né? Eu fui um dos aplicadores do questionário sobre vida escolar, minha responsabilidade. E aí, por que falar em crime escolar, né? E por que falar em bullying? Muito do que se vê em bullying, né, nós vimos aqui nas apresentações, trazem o fenômeno bullying, a violência escolar, a vitimização entre pares, e especificamente nos meus estudos, nas minhas pesquisas sobre bullying, o fenômeno bullying é um fenômeno isolado. Né? Acontece que isso acaba muitas vezes por estereotipar, rotular e culpabilizar. Vivemos e estamos próximos de ver períodos
próximos ao fascismo, né? De agressão, de violência, achar que através disso as coisas podem ser resolvidas. Em especial pelo bullying. Por que falar em crime escolar? O crime escolar é apresentado como sendo um construto multidimensionado, dimensões. É o próprio contexto escolar. Alguns autores colocam como sendo contexto, ambiente, mas na maioria deles colocam como sendo o próprio crime escolar. School crime, né? Uma vez que as pesquisas sobre crime escolar são fortemente desenvolvidas nos Estados Unidos e França, em sua maior intensidade nos Estados Unidos. E as pesquisas mostram, e aí em relação ao bullying, uma vez que nós tratamos tanto esse processo, que é um processo sistemático, de vitimização física, psicológica, que envolve relação de poder, hierarquia de poder, em grupos, as pesquisas nacionais mostram isso, né? Nós tivemos 3 grandes pesquisas nacionais, o PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar no Brasil, 2009, 2012 e 2015. Em 2012, né, foi feito com mais de 100 mil escolares do 6º ao 9º ano fundamental, mostraram que Curitiba é a 3ª capital com mais índices de bullying, agressão e vitimização no Brasil. Né? Mais de 20% dos escolares do 6º ao 9º ano já praticaram e sofreram vitimização de pares, bullying. Né? Isso é extremamente alarmante. Mas o que gera esse bullying? Né? Pensando na questão, e aqui eu me coloco, especificamente como pesquisador, pensando como prevenir o bullying? Se é um fenômeno que existe desde tempos mais longínquos, né? Dan Owens foi o grande mentor, o grande pai, que trouxe essa questão, que de uma forma metodológica começou a estudar bullying. Há muito tempo atrás não se falava, né, na bullying, né? Mas isso eu já passei na escola, isso aconteceu comigo, isso é frescura. Não, nunca foi. Na verdade, nunca foi tão aprofundados os estudos sobre bullying como são hoje, né? No Brasil temos grandes autores, Lopes Neto, Cunha, entre outros, Abramo Novaes, a escolar, mas pouca coisa atrelada sobre o crime escolar. E aí as minhas pesquisas, eu trago as minhas pesquisas especificamente sobre como o crime escolar pode ser, eu tenho trabalhado isso e continuo trabalhando, como ele pode ser um fomentador, potencializador do processo de bullying. Exatamente isso, né? Como que essas dimensões estudadas na escola, nos questionários aplicados lá, poderiam então afetar aí, desenvolver esse processo chamado bullying. E aí nós investigamos, lá com os participantes escolares aqui, 11 escolas, 1.500 participantes, do 6º ao 9º ano, 2015, aplicamos questionários sobre bullying, sobre cyberbullying, especificamente sobre o bullying na internet e sobre o crime escolar. E evidenciamos sim que o clima, o ambiente escolar, ele é um potencializador de bullying. Muitas vezes ele é. E aí a gente consegue olhar e observar que o bullying não é culpa do agressor. Por que ele comete o bullying? Ou culpa da vítima? Porque ele é negro, porque ele é obeso, porque ele tem uma orientação sexual diferente? Isso é justamente o contexto. Trazendo um pouco de psicologia, como é que nós vamos entender o contexto? Há um autor chamado Urie Bronfenbrenner, um autor russo, que é da psicologia do desenvolvimento, em que ele trabalha os contextos. Ele diz, olha, o desenvolvimento humano se dá através de alguns contextos, algumas camadas, como se fossem camadas de cebola. A primeira camada, a primeira dimensão que ele cita é o chamado microsistema, que é o contexto imediato, onde a criança se desenvolve. Ele traz um grande exemplo, a família, Como é que essa criança é afetada nas relações, falamos de relações interpessoais, relações sociais aqui, como é que essa relação entre pai e filho afeta essa criança? E ele vai levar para um segundo microsistema, que é o mesosistema que ele fala, o próprio Brenner lá, que é a escola. Como é que esses maus tratos, ou a relação internacional de péssima qualidade, má qualidade, vai interferir na relação dessa criança na escola? Certamente é um reflexo. E o reflexo é o conflito, é a violência, é a vitimização de pares, é o próprio conflito. O Bronfenbrenner vai um pouco mais longe, lembrando bastante a teoria dele, ele fala também de uma outra camada chamada exosistema, uma camada que afeta indiretamente a criança. Ele traz como exemplo lá o trabalho dos pais. Como é que o pai então chega em casa, a mãe, cansada do trabalho,
por muitas vezes estressados, e como é que isso afeta a criança e como é que isso vai afetar as outras crianças, os pares na escola lá. Além disso, ele traz o maior dos sistemas, o macrosistema. Ele chama o macrosistema as ideologias, a política, a economia, a religião. Todos esses sistemas se afetam diretamente, de uma forma vertical, e afetam o indivíduo que está lá embaixo. Todos nós, como sendo afetados por esses contextos, pensando aqui, falamos na questão de multidisciplinaridade, de multicontextos, certamente essa teoria ela é muito importante para nós entendermos fenômenos de forma não isolada, mas de forma contextual. Tá? E aí, pensando o clima escolar como sendo um contexto. Como é que se dá a relação professor-aluno, a dimensão do clima escolar? Tá? As pesquisas mostram que aquele professor que trata bem o aluno, que escuta. Tudo bem com você? Você está bem? Como é que foi seu dia hoje? Certamente tem um impacto extremo no aluno. Vai afetar, como você colocou aqui, vai afetar. E aí, como é que esse afetar vai afetar e refletir nos outros, nos pares, nos colegas ali? Certamente de uma forma positiva. Isso a teoria mostra, em diversas situações. Uma vez que essa relação não é positiva, que ela é inadequada, por exemplo, o professor trata o aluno de forma adequada, ou o aluno bate no professor, a gente vê bastante isso no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, certamente isso vai gerar conflito, isso vai gerar violência, isso vai gerar o bullying lá, de forma bastante incidente. Outras dimensões do clima escolar, segurança na escola, uma dimensão fortemente testada em relação à incidência do bullying. O aluno se sente seguro na escola? Se sente inseguro? As pesquisas também mostram que alunos inseguros cometem mais bullying, brigam mais, agridem mais. Outra dimensão, diversidade, respeito pela diversidade. Eu respeito aquele que é diferente de mim? Ou eu não consigo respeitá-lo? Se eu não respeito, qual é o meu desrespeito em relação a ele? E aí vai-se também pelo viés da agressão, da violência. Eu não posso, eu não te aceito, mas, e aí eu vou agir de uma forma para te aniquilar, para te diminuir. Isso é o bullying, isso é certamente não conseguir conviver com o outro, aquele que tem uma característica diferente da minha, mas que é ser humano. Então, os estudos sobre clima escolar são importantíssimos. Faço um convite para aqueles que quiserem participar de pesquisas lá no nosso grupo Conviver. Ele tem por líder o professor Josafá Cunha, que é o pesquisador responsável. Eu sou um dos pesquisadores auxiliares. Para aqueles que quiserem entender um pouquinho mais sobre tirarmos a culpa do indivíduo e pensarmos que, logicamente, isso, ainda que tenha um caráter biológico ou puramente individual, certamente o meio é um potencial influenciador, como as pesquisas mostram. Usei nos meus trabalhos um trabalho chamado Efeito Lúcifer. Talvez alguém tenha ouvido falar. Existe até um filme sobre o Efeito Lúcifer. O filme não retrata exatamente o que o livro fala, mas um filme sobre, e o livro também, sobre pesquisas relacionadas nos presídios dos Estados Unidos, em que eles fizeram uma pesquisa experimental com seguranças, com guardas prisionais. Colocavam dentro daquele ambiente e, misteriosamente, esses guardas se tornavam luciferianos. Eles maltratavam os presidiários e todas as pessoas que estavam por ali, administradores e tudo mais. Que efeito esse? Certamente que o livro mostra, e o próprio filme também fala, que isso é um efeito contaminante daquele clima escolar, daquele contexto. E trazendo para o clima escolar, o que é que acontece na escola em relação ao bullying que acontece aqui, de repente já acontece ali? Parece que há uma contaminação, uma insurgência, uma disseminação do fenômeno. E certamente eu coloco que isso, certamente em relação com o contexto ao qual nós estamos inseridos, como diz o próprio Brenner e outros diversos autores aí. Acredito que é isso. Eu agradeço muito o convite por estar aqui, os Paulo Nelson, os colegas,
também aos demais participantes aí. Então, muito obrigado. Obrigado. Então, minha pergunta é para a Graziela, porque meu trabalho de conclusão de curso é na perspectiva de história cultural, e a gente fala de negligência. No contexto que você trouxe, né, do bullying, eu gostaria de saber se essa negligência é por parte da escola, dos pais, ou de quem que seria essa negligência em relação ao bullying e à violência que acontece. Eu acho que a gente tem que tomar quando fala do bullying, a questão da negligência que você perguntou. Isso. Nosso trabalho fala do desenvolvimento conjunto, né? E uma das características seria o envolvimento conjunto e a dificuldade de aprendizagem. A gente vê que dentro do desenvolvimento conjunto ocorre a negligência que influencia no processo de aprendizagem. Eu queria saber dessa negligência voltada para o bullying que você trouxe. Então, a gente não tem que tomar um certo cuidado para não ter uma visão muito dicotômica, o culpado é esse ou aquele. A gente tem que entender esse contexto. Por exemplo, a partir da psicologia histórico-cultural, o Vygotsky diz o seguinte: para a gente entender o que é desenvolver, você está falando das dificuldades de aprendizagem, qual a relação com esse fenômeno, com a negligência, mas o desenvolvimento para o Vygotsky é a formação do novo. São capacidades, interesses, necessidades que a gente não tem, mas que são formadas não de forma espontânea, natural, intrínseca, mas nessa relação com o outro, com o meio, a partir dessas relações sociais. Então, a criança tem a necessidade de bater, a criança tem necessidade de escrever, a criança tem essa necessidade fomentada nessas relações, porque é muito fácil a gente naturalizar. Como se fosse uma opção da criança, eu quero ser isso. Não. Como que a situação social de desenvolvimento, o lugar, que aí são categorias que o Vygotsky, o Leontiev utilizam, qual é a situação social de desenvolvimento, qual é o lugar dessa criança nessas relações, para entender a singularidade, como ela vivencia isso e como aquilo lhe afeta, porque eles vão dizer que, a depender do período que a gente está, que a criança está, ela vivencia essa situação de uma determinada forma. Então, uma criança que é abusada lá no começo, pequena, os profissionais falaram sobre isso, ela vivencia essa situação diferente de uma criança mais velha, porque ela já não é mais a mesma, então ela tem outras situações, outras características. Então, quando a gente fala da questão da negligência, entender essas instituições que compõem a vida da criança, a família, a escola, a religião, como essas instituições que são sociais também, como essas instituições são sociais, refletem essa estrutura que permite essa dinâmica. Então, essa estrutura social, porque senão a gente tem que ter essa dimensão da singularidade, né? A negligência daquela criança, naquele contexto, mas atrelada a essas relações. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Quem é culpado? E aí a gente acaba caindo nos rótulos, na categorização de uma forma muito simplória. Então, a negligência compõe essas relações, né? Ela não é algo também natural. Então, a negligência aqui, enfim, de uma criança de uma determinada classe, com uma determinada situação, vai acontecer de uma forma. E a gente sempre, e é muito comum, não sempre, mas é muito comum pensar a negligência para famílias carentes e pobres. Isso é um problema, porque o que a gente vê de crianças, classe média alta, em que os pais não têm vínculo, não se relacionam, não têm tempo, é algo preocupante também. Então a gente não pode falar, essa criança nessa situação só sofre isso. Não. A gente tem essa situação acontecendo de formas diferentes, mas em toda a sociedade. Então, qual é a estrutura que permite isso? Mas a gente tem que entender essa estrutura e atuar. Porque não adianta falar, é assim, sempre vai ser, nada vai mudar. Não. Como eu posso, a partir dessas ações, junto com a família, junto com a escola, entendendo a singularidade,
essa vivência, essas relações, essa situação da criança, conseguir atuar. E não tem receita. Fala assim, eu vou fazer aí, faz isso que vai dar certo. Vai depender muito de como é essa estrutura, essa dinâmica, para a gente conseguir atuar. E aí é o barato do trabalho do psicólogo também, porque a gente tem que pensar, a gente tem que discutir em rede, tem que ter essa rede de apoio. Então a negligência é uma expressão de algo muito mais amplo e que não é só negligência também, né? Então acho que são algumas, assim, isso dá pano para manga, dá para o TCC, mestrado, doutorado, dá, mas de forma geral são alguns princípios que podem atuar, que podem nortear a nossa prática, né? Olá, meu nome é Lorena, eu sou pedagoga, trabalho na rede estadual, de manhã trabalho no Centro de Socioeducação, a gente atende 70 meninos. Só para vocês terem uma noção, desses hoje 70 meninos que estão cumprindo medida de internação, somente 2 estavam frequentando a escola quando caíram do machismo. Então, quando a gente pensa em violência na escola, a gente tem que pensar também nas violências que a gente faz. É um problema a gente ter meninos que não apresentam um bom comportamento, mas o que a gente faz? E aí eu lembro do que a doutora Glossi comentou, quando eles apresentam essas violências, que necessidades que não estão sendo ouvidas. Então, pensar em prevenção é muito mais fácil do que depois que eles já estão lá. Outra coisa que eu gostaria de falar, que de manhã não comentei, em 2012 fiz uma pesquisa sobre abuso sexual intrafamiliar, e aí só para complementar o que o pessoal comentou de manhã, a gente avaliou a questão do bem-estar subjetivo, felicidade, deixando de modo bem claro. E a gente avaliou as famílias que passaram pelo processo judicial. Das famílias, a vítima estava bem, tinha conseguido superar. Mãe e irmãos não. Foram os únicos que não foram atendidos, mas que vivenciaram todo o processo, que vivenciaram a violência, então eles não tinham superado. Na época até a gente apresentou a pesquisa para o Judiciário de Porto Alegre e o juiz ficou extremamente estarrecido, porque a gente só pensa na vítima, Então só para fazer esse adendo, para pensar também em quem está vivenciando, mas não é diretamente afetado. E por último, agradecer a Valéria por ter falado algumas coisas que eu estava pensando em relação às famílias, e dizer que eu gostaria de, não sei como, mas contribuir para esse trabalho que vocês vão fazer sobre prevenção com as famílias. Hoje meu doutorado é sobre a questão de como as famílias educam os adolescentes em conflito com a lei, para pensar principalmente em prevenção. Não sei como, Valéria, mas se puder pensar, porque eu vejo muito nas escolas que eu atuo, as famílias realmente não sabem como lidar com os filhos, e isso a gente vê depois na socioeducação, e eu não quero isso. Então, agradeço, acho que nós podemos sim trocar experiências. Nós temos um trabalho desenvolvido lá na Secretaria com a rede, da qual eu faço parte. Eu tenho uma pesquisa com os adolescentes em medida socioeducativa. E então, realmente, esse retorno dele para casa é muito complexo, Porque nós tentamos ali, desde atender o telefone, que é uma coisa simples, que nós pensamos que todos conseguem, quando eles estão lá conosco, nós percebemos que não foi bem assim, que eles aprenderam durante a vida. Até de conversar, de entrar, de como entra num prédio público. Então, assim, a gente precisa realmente pensar mais numa formação para as famílias, sim, ao invés de ficar só culpabilizando. Tive algumas experiências de visitar também famílias, e o que nós encontramos lá é essa invisibilidade do sujeito, Eu desconsidero o outro o tempo todo. Então, são questões que nós precisamos repensar. E eu agradeço, e vamos sim, ao final, trocar telefones e tudo mais, para que nós possamos conversar sobre isso. Sua ajuda é bem-vinda, porque nós temos que ser uma rede, Quando pensamos em direitos humanos, a gente pensa na coletividade. Hoje eu venho aqui representando uma pessoa, não é só o meu trabalho, é o trabalho de todos. Então, a coletividade é sempre muito importante. Obrigada.
não resisti. Eu queria partilhar com vocês uma experiência no Vozes da Paz e saber o que vocês acham disso. Bem, eu acho sempre muito importante, quando a gente precisa resolver casos complexos, né, dialogar com todos os envolvidos, então, em especial no caso de bullying, as crianças, né, que vivenciam. E numa das escolas, no caminho que eu passei, foi rápido, talvez não tenha tido o destaque que merecia. Uma foto de uma pessoa colocando uma mão assim, do lado direito, e a outra colocando do lado esquerdo, não sei se vocês viram. Aquilo, quando chegou para mim, foi a solução encontrada pelos alunos para lidar com, na minha época a gente falava panelinha, não sei se ainda fala assim, da nossa época. Panelinha, esses grupinhos que geram muito bullying. Porque no fundo, o que eles relataram? Quando a gente entra para a escola, é como um presídio. A gente já tem que fazer opção pela facção A, facção B ou C. Caso contrário, a gente não pertence a nada. E aí a possibilidade de sofrer bullying ainda é muito maior, se você é um ser isolado dentro de um contexto como na escola. E aí muitas vezes essa adesão àquela panelinha, aquele grupo, ou aquela gangue, acontece por medo do não pertencimento. Só que o desejo de conhecer o outro grupo é imenso, mas a regra imposta é de que você não pode se comunicar. E a única forma de comunicação possível é pela violência, senão você perde a identidade daquele grupo. Você tem que não gostar do outro e tem que sacanear o outro, senão você não é desse grupo. E daí, pois bem, essa é a situação. Os alunos em círculo, conversando sobre isso. Como que a gente pode superar essa questão? E veja, no círculo estavam várias panelinhas. Daí um teve uma ideia, e quando me contaram, eu falei, gente, que bobice, claro que isso não vai dar certo, pensei com a minha cabeça, né? E foi um sucesso. A ideia foi exatamente essa, vamos usar o nosso mural, que é o Mural da Paz, e a gente coloca uma mão direita, faz só um contorno, e a mão esquerda. E aí coloca assim, coloque aqui ou sua mão direita ou a sua esquerda, e só saia depois que a outra mão não for mais um estranho para você. Olha a solução incrível. Era o código, era o passaporte que eles precisavam de autorização que o coletivo deu para uma gangue se comunicar com a outra. E eu, na minha pretensão intelectual, de achar que aquilo era uma bobice, dei com os burros na água, porque fazia fila. Aquele mural fez fila, as crianças fizeram fila, porque era o menino que estava querendo paquerar a menina do outra gangue, ou a menina que queria ficar amiga da outra menina, enfim. E aí houve uma mistura, eu achei genial, criativo. Então eu acho que a voz das crianças, nesse caso, precisa ser trazida para a gente ouvir. Eu não resisti de partilhar essa história. Obrigada. Bom, pessoal, então chegamos ao nosso final. Agradeço a todos os participantes agora da tarde, assim como da manhã, e também através do Conselho Regional de Psicologia, assim como está tendo adesão para a pedagogia, né? A gente está pedindo adesão também para a psicologia. Então, a Comissão de Psicologia Escolar da Educação do Conselho, nós nos reunimos praticamente não menos do que uma vez por mês, e colegas, nossos psicólogos que puderem e gostarem do tema em questão, com certeza vai ser muito bem-vindo para nos auxiliar. Nós temos mais aí um ano pela frente e outros encontros a gente ainda vai programar e ofertar aos psicólogos e à comunidade em geral, ok? Agradeço então a todos os participantes, ao público, professores, pedagogos, assistentes sociais, autoridades, alunos, né, colegas, pela participação. Maísa, quer dar um oi pela Universidade Positiva? Quero agradecer a participação de todos os palestrantes da manhã e da tarde, e agradecer a presença de vocês, né, nesse dia que foi tão maravilhoso, né, tão interessante. Em nome da Universidade Positiva, eu agradeço a presença de todos. Obrigada.